Boa noite, pessoal. Boa noite a quem nos acompanha pela internet. Vamos dar início, então, a mais uma atividade de Doutrina e Passe. Nessa primeira parte, o Jason vai expor para nós o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. A gente sempre expõe um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo na ordem sequencial. E hoje é esse que eu falei para vocês. Num segundo momento, a gente tem a aplicação de passe. Para quem está em casa e não pode estar presente aqui para tomar o passe, se está se sentindo muito conflituado, está passando por algum momento mais difícil, mais conturbado, se sentindo aflito, angustiado, pode separar um recipiente com água filtrada ou fervida, que a espiritualidade superior, os nossos anjos da guarda que nos acompanham, eles fluidificam a água, imprimindo nela energia de ânimo, de coragem, os valores que a gente necessita para esse momento, para cada um de nós. Tá bem? Para nós aqui que estamos presentes, vamos nos recolher internamente, olhar para dentro do nosso coração e entrar num estado de prece para melhor aproveitar o que vai ser dito aqui hoje. Senhor, nós não estamos acostumados às aflições, aos sofrimentos, às situações difíceis. A gente costuma buscar sempre o caminho mais fácil, de menor esforço, de menos incomodação. Mas isso tem nos levado a uma série de dúvidas, de conflitos, de desequilíbrios. Que nessa noite a gente não recolha só o consolo e a esperança que os teus ensinamentos sempre nos trazem, mas que a gente também encontre a motivação e a determinação necessária para transformar as nossas imperfeições em valores mais nobres, que vão na tua direção, na direção da verdadeira felicidade. Que assim seja, uma boa atividade a todos nós. Boa noite. O capítulo dessa noite, então, é esse: amar o próximo como a si mesmo. Antes, deixa eu fazer uma pequena introdução, para a gente poder contextualizar o que vai ser lido na passagem de Jesus. A doutrina espírita nos ensina, pelo ensinamento dos espíritos superiores, que são irmãos mais velhos nessa jornada evolutiva que nós nos encontramos, justamente isso, que nós estamos numa jornada evolutiva. Nós somos espíritos que encarnamos em determinados momentos, vivemos um tempo, um período encarnado, que varia de pessoa para pessoa, de circunstância para circunstância, a fim de que a gente aprenda alguns valores novos, outros que a gente já deveria ter aprendido em etapas anteriores, em encarnações anteriores, mas fomos teimosos e não aprendemos. Também temos na encarnação a possibilidade de resgatar. Quando a gente causou males e prejuízos para outras pessoas, ou para nós mesmos, desenvolvendo vícios, tendências, culpas, quando a gente reencarna, na convivência com a sociedade, com as demais pessoas, as dificuldades mesmo que a vida nos traz, nos levam ou nos oportunizam que a gente resgate, transforme, reajuste tudo isso. É por isso que a gente tende a reencarnar numa situação muito peculiar, muito particular de cada um. A gente tende a conviver
por exemplo, na família, com pessoas com as quais a gente tem coisas a resgatar. A gente tem uma condição social muito particularizada também em relação às nossas necessidades. Se, por exemplo, no passado, tendo mais recursos financeiros, nós não fizemos bom uso disso, usamos isso para dar vazão ao nosso egoísmo, a centralização em nós mesmos, desenvolver esses vícios e esses problemas, é natural que a gente venha numa nova encarnação com limitações financeiras, podendo elas serem, inclusive, de altíssima monta. Ou seja, eu posso ter extrema pobreza. Porque ainda nesse planeta existem lugares onde se encontra isso. É comum mesmo nas cidades, em regiões de periferia, em favelas, em circunstâncias mais retiradas, em que isso aconteça. Às vezes a gente encontra pessoas que estão vivendo numa situação como essa. É importante que a gente entenda de onde vêm essas coisas que nos acontecem a todos, para que nunca a gente se deixe assaltar pela ideia de se tratar de uma injustiça divina, de uma injustiça de Deus para conosco. Mas que sempre que nos for possível, que a gente procure auxiliar, atenuar, ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Outras condições ainda são as condições físicas. A gente nasce, por exemplo, com uma característica física mais belo, segundo os parâmetros da sociedade na qual a gente vive, no tempo e na época que a gente vive. Ou não, mais feios. Isso vai fazer o quê? Com que a gente sofra maior assédio ou menor assédio. Tenha mais penetrabilidade nessas questões sociais, seja mais fácil, pela beleza, as pessoas se aproximarem de nós, ou soframos preconceitos. Ainda dentro dessa questão física, a gente nasce com limitações de ordem de saúde, com tendências a ter determinadas doenças, às vezes com doenças que já se manifestam desde a infância, desde o nascimento. Outras que poderão se manifestar ao longo do tempo, dependendo da forma como a gente vive a nossa vida. Se a gente for muito irresponsável com relação à conservação da nossa saúde, muito irresponsável com relação à manutenção da nossa consciência limpa, e começar a desenvolver culpas, por exemplo, isso se somatiza, começa a atacar o nosso corpo, que desenvolve doenças, que poderiam não ter sido desenvolvidas se eu não tivesse escolhido esse caminho. Algumas, então, são obrigatórias, outras opcionais, de acordo com o que a gente vem a fazer ou desenvolver. Quando é obrigatório, nós já estamos expiando, resgatando coisas que nós fizemos, mau usos que nós fizemos do corpo em vidas anteriores. Outras, essas que eu estou chamando de opcionais, muitas vezes servem como travas. No sentido que se eu já tenho determinação, já adquiri consciência na vida passada, enquanto eu estive desencarnado, antes de voltar para essa vida, que eu não deveria fazer determinadas coisas. Mas isso ainda não está bem certo dentro de mim. Então, para auxiliar, os programadores reencarnatórios projetam no corpo, no desenvolvimento do nosso corpo, justamente essas características que vão surgir apenas se nós nos mal conduzirmos. E isso vai nos travar, vai nos servir de freio para que a gente não se afunde tanto novamente nessa nova encarnação, da mesma maneira que nós nos embrenhamos, nos afundamos em vidas anteriores. Dessa maneira, com todas as variáveis possíveis, que aqui eu só dei alguns exemplos, a gente reencarna. Para viver mais um tempo, aprender então mais algumas coisas. E dentre essas coisas que a gente tem para aprender, para resgatar, existem diversas.
a gente tem que desenvolver o lado intelectual? Sim. É possível? Se nós pudermos fazer esforço e sair da acomodação e tentarmos entender a vida, mesmo primeiramente nos mecanismos materiais, como é que a natureza funciona, como é que a ciência funciona, como é que a física funciona, isso vai nos gerar um ganho na capacidade, na facilidade de compreender as coisas? Sim, vai. Só que vocês notem que isso não é garantia nenhuma de felicidade ou de estabilidade. A gente encontra facilmente, procurando aí um pouquinho na internet, notícias de vários cientistas, por exemplo, grandes pensadores, até mesmo alguns filósofos, ou que se dizem filósofos, que não conseguem suportar as cargas e as dificuldades da vida. Muitos deles tendo processo depressivo, infelicidades, e chegando muitas vezes mesmo ao suicídio. Mas é inegável que esse desenvolvimento intelectual, ou que a gente faz, permanece com o espírito e vai sempre nos servir dentro do processo evolutivo. Vai nos facilitar algumas coisas ao longo do processo. Embora, naquela encarnação, a gente não tenha feito disso um bom uso. De repente, a gente usou isso para dar vazão à vaidade. Se envaideceu com esse tipo de coisa. E a vaidade, ela tem um problema muito grande para o indivíduo que a porta. Porque a pessoa se torna muito suscetível. O que é isso? Qualquer crítica, qualquer coisa que dê errado, qualquer coisa que não funcione como esperado, se não houver o reconhecimento, se não houver o aplauso, a pessoa se desestrutura, se sente ofendida, se magoa e cria um desequilíbrio interno que projeta sobre os demais, cria atritos, se isola. Então vejam como é problemático. Mas, junto com isso, a gente deve desenvolver também as características emocionais. Dentro do nosso processo evolutivo, se a gente for olhar a história da humanidade, que a gente estuda aí no colégio, o que a gente vê? Que, em média, a humanidade se desenvolveu mais intelectualmente e culturalmente. A gente nunca teve tanto progresso científico, por exemplo, tanto conhecimento no passado como a gente tem hoje. Mas a gente não desenvolveu muito o lado emocional. Nós somos mais ou menos os mesmos, com algumas poucas modificações, daqueles personagens históricos que nós vemos há alguns séculos atrás. Interessante que através justamente desse mecanismo que a doutrina espírita explica, que é da reencarnação, essas pessoas que a gente vê lá na história somos nós. Nós voltamos, nós reencarnamos. Continuamos vivos no período entre uma encarnação e outra e voltamos a nascer. Como a gente não fez muito direcionamento nisso, não se esforçou muito para desenvolver isso, a gente se esforçou mais na direção de trabalhar, resolver os problemas da vida, ter mais, desenvolver intelectualmente, materialmente, esse processo emocional normalmente acaba ficando em segundo plano. E nos faz falta. Nos faz falta porque processo emocional é tudo. Insere uma série de relações do nosso dia a dia. Por exemplo, se eu tenho medo, medo é uma emoção. Se eu tenho medo de alguma coisa, às vezes de várias coisas. Então, por exemplo, se eu tenho medo da morte, se eu tenho medo de doenças, se eu tenho outros tipos de medo, isso é um desequilíbrio nas minhas emoções. Eu tenho medo. Isso me afeta a forma como eu me relaciono com essas coisas. Eu faço escolhas na minha vida tentando evitar aquilo que eu tenho medo. Se eu tenho medo de frustrações, medo de ser abandonado, medo de ser traído, eu faço escolhas na minha vida com medo de enfrentar isso. E às vezes entro em problemas, em furadas, por causa disso. Às vezes, por exemplo,
começo um relacionamento com alguém que eu julgo que eu consigo dominar a pessoa, porque assim ela não vai me trair. Eu nem tenho tanta afetividade assim, mas é uma garantia aos meus olhos. Eu posso estar enganado, mas para mim é uma garantia que isso vai acontecer. E aí eu vou ter um relacionamento cheio de frustrações, vou ser infeliz, vou fazer outra pessoa infeliz, e isso implica na minha vida. E eu carrego isso para o meu pós-morte. Sofro as consequências, os arrependimentos disso depois, no pós-morte. Desenvolvo a vontade de resgatar e de arrumar isso numa próxima encarnação, uma próxima oportunidade. Peço a Deus uma nova oportunidade. Renasço. Para tentar, justamente, corrigir isso. Mas eu trago comigo, porque eu tenho arrependimento. Eu não tenho um estado consolidado ainda. O estado consolidado eu só vou ter quando eu chegar aqui, enfrentar de novo a situação, for exposto ao medo, à insegurança. E aí eu optar por enfrentar. E assim, uma diversidade de emoções. Uma infinidade de emoções e de sentimentos que caracterizam cada pessoa. Como cada situação, por exemplo, nos irrita, nos incomoda. E se a gente perde um ente querido, como que isso nos afeta profundamente? O medo que a gente tem disso, o quanto a gente se prepara para isso? É um evento certo? Todo mundo vai morrer. Qual é a emoção que pensar nisso ou viver isso nos gera? Todo mundo reage da mesma maneira? Não há pessoas mais estáveis frente a esse tipo de situação? Outras que se desequilibram mais profundamente? Como que aqueles que são mais estáveis desenvolveram essa estabilidade? Foi dado de presente para eles? Não. Dentro do processo evolutivo, com as experiências que viveram, fizeram algum tipo de investimento em si mesmos, no desenvolvimento das suas emoções, da compreensão do processo evolutivo. Tem mais segurança em relação a que a vida continua. Não é uma informação, não é uma frase, é algo que a pessoa conseguiu consolidar no seu coração. Então, ela não tem aquele impacto da sensação da perda. Porque no fundo ela sabe que ela não perdeu, porque o indivíduo continua vivo. Só não está mais num corpo, mas continua vivo. E eu vou reencontrá-lo, porque em algum momento a minha encarnação desse corpo também vai acabar, vai cessar. E eu vou entrar em contato de novo com eles. Talvez possa voltar a conviver até numa próxima encarnação. Então isso foi um desenvolvimento que alguns fizeram e outros não. Quando eu não fiz, eu sou surpreendido pela situação que me chega, vem para a minha vida, o que acontece? O meu impacto é maior. É o convite da vida a ter que parar para pensar nisso, refletir profundamente sobre isso, procurar recurso, ajuda, para tentar entender isso e me consolar. Algo que antes eu não fiz. Poderia ter feito, mas eu escolhi por fim não fazer. Tinha outras preocupações, outras prioridades. Resolvi enfrentar isso apenas no momento em que a situação surgiu. Jesus, numa outra passagem, aconselhou sobre isso. Ele disse que a gente deveria procurar construir a nossa casa enquanto ainda não tivesse chegado a tempestade. Porque se a gente fosse começar a construir a casa quando chegasse a tempestade, não ia dar tempo. E nós íamos ser pegos pela tempestade. Que a gente construísse a nossa casa enquanto o tempo é bom. Assim daria tempo, se fizesse ela em bases sólidas, quando chegasse a tempestade, nós teríamos segurança, proteção. Isso é uma figura que Jesus criou para falar exatamente disso.
desse investimento que cada um faz na direção de desenvolver as suas emoções e os seus sentimentos. Normalmente, a gente acha que não dá nada, que não tem tanto problema assim. É como se a gente vivesse meio anestesiado, como se aquilo não fosse chegar, e daqui a pouco chega. E aí, a vida acontece, e nós vamos ter que fazer com os recursos, dentro das dificuldades, contando com o auxílio alheio, para atravessar e tirar o melhor possível daquela situação. Nesse momento, as pessoas se voltam para Deus e pedem ajuda, o que deve ser feito. Mas vocês notem que, por mais que Deus envie recursos de consolo e compreensão, não vai ter exatamente o mesmo resultado do que aquela pessoa que construiu, pensou e desenvolveu isso antes. E assim, repito, quantas e quantas outras emoções. Se cada um de vocês, encarnado e desencarnado, que está aqui nessa noite, pensar nos conflitos que carrega, nas ansiedades que carrega, nas culpas, nos desejos, nas ansiedades, nos arrependimentos, nos remorsos, remontar a sua vida para trás, ou a sua última encarnação, para quem está desencarnado, vão ver que o estado em que a gente se encontra nesse momento, ele é fruto dessa construção ou não. Daquilo que a gente resolveu construir ou resolveu deixar de lado. Então a grande questão que se apresenta é: como eu vou fazer daqui para frente? Que investimentos eu vou fazer e aonde eu vou fazer? Porque eu não tenho como desenvolver tudo ao mesmo tempo. É por isso que existem várias encarnações, porque eu preciso de tempo e de múltiplas experiências para desenvolver múltiplas coisas. E não apenas desenvolvê-las, mas consolidá-las, desenvolvê-las completamente em máximo grau. Quando o espírito consegue desenvolver todas as situações, toda a capacidade intelectual e toda a capacidade emocional em máximo grau, ele atinge o que a gente chama na doutrina espírita de pureza. Em outras religiões, há outros nomes. Como, por exemplo, o nirvana, que talvez é uma palavra que vocês já tenham ouvido falar. E assim, outros nomes em outras. Esse estado, ele é o objetivo. Nós construiremos ele à medida que fizermos por onde. Então, o único destino que os espíritos superiores nos ensinam é que o único destino certo que existe é que todo mundo vai chegar nesse ponto. A diferença se encontra no como e no quando. Como é relativo aos tipos de escolha e de experiências que eu vou escolher viver. E o quando é relativo ao tempo, ao momento ou aos momentos em que eu vou fazer esforço nessa direção que vai acelerar. Ou eu vou me atrasar, deixar de lado, empurrar com a barriga, esperar que as dificuldades, os problemas me empurrem. Eu vou acabar andando também, com um pouco mais de sofrimento, um pouco mais de dor, mas vou acabar aprendendo do mesmo jeito e vou para frente. Notem que essa visão, ela é muito mais compatível com a justiça de Deus. E ela se encontra estritamente apresentada por Jesus. Infelizmente, as religiões do passado distorceram isso, criaram rituais, inventaram um monte de coisas externas que a gente deveria fazer, e essa realidade simples de se entender, que poderia já há muitos séculos atrás ter começado a nos motivar como criaturas dentro de uma sociedade, as modificações, as transformações, deixaram isso soterradas nesse monte de
coisas externas que não resultaram. E é fácil a gente ver que não resultaram, porque olha o grau de desequilíbrio que a sociedade se encontra hoje, a sociedade humana. Se as pessoas tivessem encontrado meios de se equilibrar, de entender a vida, de ter um objetivo nobre, elementos para se convencer, para que na hora lá das chamadas tentações, que são esses momentos de prova, de dificuldade, a pessoa tivesse conseguido escolher assim, não, eu vou fazer diferente. Ela tivesse motivos para fazer isso, hoje a sociedade já estaria muito melhor. Então a gente tem que começar a fazer agora o que não foi feito por nós no passado. É um trabalho de formiguinha, porque quantas pessoas entendem isso? Mesmo aqui, entre todos nós que estamos aqui, quantos conseguimos entender e nos decidiremos a viver? A passar a encarar a vida dessa maneira, as dificuldades dessa maneira. Para não mais se deixar pelos vícios, se deixar levar pelos vícios, não mais se deixar levar por desequilíbrios, não mais se deixar levar pela sociedade, pelos conceitos sociais de ter, de consumismo, exclusivamente, para procurar desenvolver alguma coisa, alguma compreensão da vida em mim. Porque existe uma lei apenas, que é uma lei divina, que foi criada por Deus. As religiões tentam entendê-la, muitas vezes explicá-la sem saber do que falam. Essa grande contribuição dos espíritos superiores através da doutrina espírita, que não falam apenas de teoria, de estudos que foram feitos aqui em campo material para explicar uma realidade maior. É o contrário. Vem de lá para cá. São espíritos que já viveram mais, que já se esforçaram, que já fizeram esses avanços e vêm em ação de amor, que é o tema de hoje, e de misericórdia, nos explicar como a vida funciona. E o que a gente deve procurar fazer, não é obrigado a procurar fazer, mas deve, se quiser, encontrar um pouco mais de estabilidade, de felicidade dentro do processo evolutivo. Diminui essa questão de tentativa e erro. Não, eu faço de um jeito, aí não deu, eu tento do outro. Aí não deu, eu tento do outro. Quanto tempo eu perco assim? Isso sem contar naquelas vezes que é muito comum aqui no planeta, que a gente tenta de um jeito, não dá, a gente tenta do mesmo jeito. E não dá, a gente tenta de novo. E assim a gente fica, às vezes, séculos fazendo. Reencarnando em torno de um mesmo problema, com uma mesma tendência, com uma mesma característica. Até que saturados pelas dificuldades, pela dor, a gente decide mudar de direção. Isso atrasa muito o processo. Então a gente quer ser feliz, pede a Deus, aos anjos, aos espíritos, felicidade, como se eles pudessem enfiar felicidade igual abaixo, como se ela não fosse ser fruto dessas conquistas que cada um faz no ato de viver, usando o seu livre-arbítrio para desenvolver isso que nós estávamos falando, essas emoções, essas capacidades, fazer um bom uso das oportunidades que a encarnação nos oferece. Dentre todas essas emoções, à medida que o indivíduo vai desenvolvendo tudo isso, a capacidade máxima que eu falei para vocês que é atingida pelo espírito que chega na condição de pureza, que atingiu o máximo grau, é a capacidade de amar. Amar não é o significado que é dado rotineiramente a essa palavra na sociedade humana.
que muitas vezes é confundida com esse desejo, com essa posse, a vontade de estar perto da pessoa, muitas vezes confundida com desejo sexual. Amar foi definida por Jesus. Quando Jesus falou, encarnado no mundo, a palavra amor, ele redefiniu os rumos da humanidade. A gente pode não ter uma noção muito exata da importância desse momento para a humanidade. Mas não houve um momento mais importante dentro da história da humanidade. O problema é que nós não nos preocupamos em entender o que esse sentimento sublime significa. Mas tudo ficou bem explicado por ele e por aqueles que o seguiram, chamados de apóstolos ou, antigamente, de profetas. E vocês podem ver que essa é uma base semelhante em todas as religiões, ocidentais ou orientais. Diversas vezes a gente já escutou isso. E às vezes a gente pensa assim, tá bom, é claro, eu vou numa religião, vou lá então assistir uma palestra espírita. Claro, mais uma vez eles vão falar isso, eles vão falar essa palavra. E a gente se satura até de ouvir. Isso chega a ficar como um clichê. E a gente despreza isso lá na vida. Sem perceber o quanto isso nos prejudica. Porque nessas explicações, nos direcionamentos que eles deram para que se desenvolvesse o amor, eles falaram de tudo isso. Então, quando eles falam da capacidade, por exemplo, de tolerar alguém, a tolerância que a gente deve desenvolver uns para com os outros. E notem que tolerância, como também foi explicado por eles, não é concordância. Eu não preciso concordar com algo que eu vejo que está errado. Mas eu também não preciso me revoltar e querer destruir. Aquilo não precisa me irritar. E se nós formos honestos, quantas vezes irrita? E a gente diz, não, mas isso é normal, todo mundo se irrita. E aí eu permaneço vivendo com essa irritação dentro de mim. Eu digo que eu estou bem quando eu não estou nesse estado, por exemplo. Então eu fico à mercê. A qualquer momento alguém pode chegar e, apertar aquele botão, me irritar. E vai disparar e acaba com a minha estabilidade mesmo. Com a minha alegria. Se eu fizesse mais esforço para tolerar, eu teria mais estabilidade. E estaria desenvolvendo um passo a mais na direção de conseguir amar plenamente. Então, tolerar é um ato que leva a amar. E assim, tantos e tantos outros lições nesse sentido. Que nós procurássemos nos olhar como irmãos, entender que todos nós estamos dentro de um mesmo processo evolutivo. É o que representa se olhar como irmão. Quantas vezes vocês ouviram falar na palavra fraternidade? Mas a gente ainda se olha com animosidade. A gente muitas vezes tem vontade de prejudicar, agredir. Principalmente quando a gente se sente agredido, a gente se sente no direito de reagir. E ele disse, mas não dá o tapa de volta. Porque se o indivíduo é desequilibrado e tu agir da mesma maneira, tu vai estar dentro do mesmo desequilíbrio que ele. E esse desequilíbrio ele está onde? Ele está em ti. Se quando tu desse o tapa de volta, que representa devolver a agressão, toda a tua frustração fosse se transferir para ele, até seria compreensível, mas não é o que acontece. Quando eu me deixo levar,
Aquele sentimento ruim, ele fica em mim. E mesmo depois que passa, eu carrego. E toda vez que eu me lembro, aquilo está comigo. E novas situações que aconteçam, aquilo serve como um impulso inicial. E eu estou mais longe de amar. Mesmo nas relações afetivas entre homens e mulheres, entre as criaturas, enquanto os relacionamentos começam buscando sensações físicas, eu vou pela beleza, eu vou atraído porque, vocês me perdoem a expressão, mas é a expressão usada, porque a pessoa é boa de cama, como dizem. Quer dizer, vai me proporcionar altas sensações físicas. Isso é motivo para casar? Isso é motivo, sequer, para procurar um relacionamento com alguém? Que é uma pessoa que também tem sentimentos, que também tem carências, que também tem buscas de felicidade. Ah, mas ela me provocou, Mas e aí? Isso mostra justamente a carência. Eu vou tirar proveito disso? Eu não deveria. Porque isso vai criar problema para mim e para ela. Eu estou mais longe de amar. E quando eu tenho filhos que eu digo amar, e muitas vezes na doutrina espírita se faz uma confusão a respeito disso, porque há uma resposta do Livro dos Espíritos que diz que o amor mais próximo do amor mais sublime é o amor de pai e de mãe. E aí as pessoas acham que amar é passar a mão por cima, é querer cuidar e deixar debaixo da asa, como a gente diz. E muitas vezes, quantos males são feitos dessa maneira? Porque aquele espírito que está reencarnado ali como teu filho, tem tendências também. Que tu quer, escolhe, não vê. Tu estimula. Ele se cria muitas vezes uma pessoa mimada, conflituada, vai carregar para a vida adulta tudo isso. Vai levar para os seus relacionamentos afetivos tudo isso. Vai tratar os filhos deles da mesma maneira. Vão contribuir dentro de uma sociedade desequilibrada. Como isso poderia ser amor se não causa um bem evolutivo? Se eu chamasse atenção, proibisse, restringisse, se aquela criatura, aquele espírito assim necessita, não seria esse o melhor caminho a ser empregado para ele? Dosando a firmeza e o carinho? Em vez de me fazer um cego voluntário para não ver as características do meu filho? E aí eu fico mais longe de amar. E assim, a gente poderia ficar falando a noite inteira de uma série de exemplos. De uma série de exemplos. Eu vou falar apenas mais um, por causa do tempo, e para a gente poder ler a passagem que dá título ao capítulo. Quando a gente opta por ir na direção da matéria, ou seja, a gente tem essas mesmas carências, a gente quer ser notado, reconhecido, valorizado. Isso pode ser feito de várias formas, como a gente citou num exemplo anterior, a partir do conhecimento intelectual é uma delas, mas muitas vezes a gente faz isso pela beleza física. A gente quer se desenvolver dessa maneira. Acha que as pessoas nos amam porque elas nos olham, elas nos admiram, elas nos querem, mas elas querem o nosso corpo, elas nem nos conhecem. Elas não sabem quais são os sentimentos que se passam em nós, como é que a gente sente, quais são as nossas carências, elas são atraídas pelo corpo. Mas para quem é tão carente, aceita isso. Aí, o tempo passa, e não dura muito tempo. Porque 20, 30, 40 anos de pujança física, quando dura, quando muito, na madureza, durante o período adulto, até que tu comece a envelhecer, quanto tempo tu consegue manter isso? Mesmo com as técnicas mais modernas. Olhem como as pessoas se deformam através de plásticas e coisas desse tipo para se manter.
Tamanho é o medo que elas têm de perder aquela beleza. Aí elas morrem. Vão para o mundo espiritual. Carregam aqueles valores. Aquele medo, aquele grau de apego, aquela insegurança. Se elas tivessem investido mais em desenvolver a sua beleza íntima e menos em desenvolver a sua beleza externa, se tivessem feito mais esforço na direção do desenvolvimento dos sentimentos que nós falamos hoje, não teriam esses graus de conflito. Aí talvez vocês entendam, através desse exemplo, por que é amar ao próximo como a si mesmo. Porque é um equilíbrio entre o que se faz para fora e o que se tem por dentro. Se eu vejo a vida e vejo as criaturas como minhas irmãs dentro de um processo evolutivo, eu também estou dentro desse processo evolutivo e eu também sou um espírito. Então eu vou cuidar do meu espírito. E o corpo é importante para que eu viva as experiências, mas ele não é o principal. Ele merece respeito. Mas para que eu desenvolva sentimentos nobres dentro de mim. Consiga encontrar a felicidade, me aproximar cada vez mais dela, em cada esforço, em cada circunstância, em cada dificuldade que a vida traz, apresentando simplesmente um desafio. Que eu vou ter que buscar recursos em mim e no auxílio das pessoas e nos exemplos de Jesus para continuar vivendo. Para encerrar, eu vou ler a passagem. É curta. Vocês encontram ela no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Diz assim: Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, eram dois partidos políticos religiosos, porque a religião era associado às leis civis lá na época, entre os hebreus. Então tinham dois partidos políticos religiosos que tinham diferenças de crenças. Eles eram inimigos uns dos outros. Mas como Jesus criticava e mostrava as incoerências dos dois, eles se unem contra Jesus. Numa situação, Jesus colocou os saduceus numa saia justa. E os fariseus ficaram sabendo disso. Eles reuniram-se então. E um deles, que era doutor da lei, ou seja, conhecia muito a lei mosaica que regia os hebreus, para o tentar, propôs-lhe essa questão. Como sempre, a questão é fazer uma proposta, uma pergunta para ele, que quando ele respondesse, ele fosse falar alguma coisa contrária à lei deles. Que aí ele poderia ser preso. Depois isso foi feito de uma forma arbitrária, mas a ideia era sempre essa. Aí ele pergunta: mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus, que sempre aproveitava das situações, responde. Poderia ter dito: não, mas vocês estão querendo me tentar, isso é uma armadilha. Ele sabe que é. Mas ele aproveita, já que estão me perguntando, eu vou responder. Porque isso vai ficar registrado para as gerações futuras. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. É o que eu falei hoje para vocês. Só vai conseguir fazer isso em plenitude quando tu chegar a ser puro. Até lá, tu deve fazer isso, procurar por isso, lutar por isso, a cada dia, a cada circunstância, no nível relativo em que tu te encontra. Esse esforço vai te levar mais um passo adiante, mais um passo adiante, mais um passo adiante, para que tu chegue lá. E aí tu entenda toda a vida, toda a lei, tudo. E Jesus continua e diz assim: e aqui tendes o segundo maior mandamento, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas, ou seja, tudo
tudo que já foi escrito e que ainda vai ser escrito, todos os espíritos nobres que já encarnaram para exemplificar, para dar exemplo para a humanidade seguir, todos eles se acham contidos nesses 2 mandamentos. Ou seja, tudo isso visa esse desenvolvimento do indivíduo. Para que a gente se aproxime da felicidade real, se aproximando assim de Deus. Diminuindo a cada passo as nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos primitivismos, as nossas oscilações. Desenvolvendo tolerância, paciência, obediência, capacidade de amar. Para, enfim, quando nós tivermos deixado tudo isso para trás, encontrarmos a paz plena e a felicidade plena. Que até lá, pelos esforços, a encontraremos, relativa ao grau evolutivo que a gente se encontrar. Então, nos despedimos do pessoal de casa que nos acompanha pela internet. Já podem consumir a água que vocês separaram para ser fluidificada. Esperamos vocês numa próxima atividade. Uma boa semana.